Tá certo? Então, a filosofia é uma atividade permanente de esclarecimento. Tá certo? Claro que não se pode reduzi-la, vamos dizer, a um esclarecimento da linguagem, como pretenderam, vamos dizer, pretendeu a escola analítica, porque por trás da linguagem existem questões reais, substantivas, pessoas de carne e osso e assim por diante. Tá certo? Tratar tudo isso apenas como análise da linguagem é a mesma coisa que você confundir as comidas de um restaurante com o cardápio. Quer dizer, quando ele fala, o dono do restaurante fala para o seu cozinheiro, nós temos que modificar o nosso cardápio. O que o cozinheiro faz? Ele faz novas comidas reais. Né? Não é que ele pega o cardápio e fala, não, então vamos escrever tudo diferente aqui, não modificamos o nome das comidas. Não. Quando ele fala modificar o cardápio, está raciocinando o quê? Metonimicamente. Não é modificar o cardápio, modificar as comidas que estão referidas no cardápio. Não é isso? Então, o que os filósofos fazem é isso. Eles não estão reformulando apenas o cardápio, tá certo? Mas estão colocando dentro da lista que está ali no cardápio novos elementos que não existiam ou não tinham sido percebidos antes. Então, esta é a finalidade da filosofia, esclarecimento permanente das questões tal como se apresentam concretamente na cultura e na vida humana e não somente na linguagem. Claro que a análise da linguagem faz parte disto, mas como um instrumento auxiliar cuja importância não deve ser muito enfatizada ou exagerada. Porque a maior parte dos elementos que você lida são elementos que ainda não têm uma formulação linguística. São elementos de experiência interior e exterior que às vezes escapam da expressão linguística. Por exemplo, quando apareceram os fenômenos, vamos dizer, das duas guerras mundiais, tá certo? E das tiranias totalitárias, impondo aos seres humanos uma quantidade de sofrimento e de situações absurdas que elas não conseguiam expressar verbalmente. Se você lê hoje, por exemplo, a obra de Alexander Zinoviev, Alexander Zinoviev era um professor de lógica, lógica matemática, e ele usa o seu instrumental lógico para criar uma nova linguagem capaz de descrever o que é a situação real vivida pelos cidadãos do Império Soviético, da União Soviética. Experiência que, portanto, transcendia os meios linguísticos de expressão dos próprios personagens que estavam vivendo. Tá certo? Então, como poderia isto ser uma mera análise da linguagem se a linguagem para expressar aquilo não existia no momento? Então se tratava, sobretudo, vamos dizer, de sentimentos e vivências mudas do coração humano, que Zinoviev vai puxar de dentro da alma humana e dar uma expressão linguística finalmente. E é evidente que a análise da linguagem de Alexander Zinoviev não é a mesma coisa que a análise que o próprio Zinoviev está fazendo dos acontecimentos e das experiências reais. Tá certo? Então, como dizer, a filosofia analítica é uma filosofia de brinquedo, que transforma, vamos dizer, as questões mais temíveis da existência humana em meros jogos de linguagem. Eu digo, bom, isso é bom, tá certo? Para quem quer ficar se divertindo em casa, mas não para quem quer, vamos dizer, meter a mão na massa. Tá certo? Então, é um divertimento acadêmico apenas. Às vezes produz coisas de real utilidade, não se pode negar. Mas, quando eu digo que a função da filosofia é lançar luz sobre estas questões reais, então não estou me referindo a meras questões, mas de linguagem ou de lógica. Às vezes, você não pode esquecer, vamos dizer, que a própria lógica como disciplina científica, ela é um dos dados da situação existencial e social que nós estamos vivendo. Tá certo? Ela tem uma função dentro do universo da ciência, da tecnologia, etc, etc. E ela é, por assim dizer, é uma força social. Então ela tem que ser analisada também como força social e não somente dentro, vamos dizer, dos detalhes formais da própria lógica. Né? Então, esta foi, vamos dizer, a inspiração de todos